Ok, vamos lá. Tem essa crítica muito comum, né? Que testes de inteligência, teste padronizado, eles são imperfeitos. E por isso, não deveriam ser usados para coisas sérias, tipo, sei lá, escolher quem entra na faculdade, quem pega um emprego. Sim, sim, essa é clássica. Mas aí fica a dúvida: essa imperfeição toda invalida mesmo o teste? Ou será que, tipo, mesmo com defeito, eles ainda são bons o suficiente para certas coisas? Vamos tentar desempacotar isso hoje. É um ponto central. E olha, quem faz os testes, os psicometristas, eles são os primeiros a dizer: nenhum teste é perfeito, isso não existe. Ah, eles admitem isso? Totalmente. A base teórica deles já parte daí. Tem uma equaçãozinha fundamental, sabe? A nota que você vê, a pontuação observada, x, é igual ao nível real da habilidade da pessoa, t, mais um componente de erro, e. Fica x igual a t plus e. X igual a T plus E. Ok. Isso. E todo o trabalho deles é tentar fazer esse e, o erro, ser o menor possível, minimizar o ruído na medida. Entendi a fórmula. Mas na prática, o que é esse tal de erro? É tipo chutar uma questão e acertar? Isso aumenta a nota, né? Exato. Pode ser isso. Ou, sei lá, o fiscal da prova foi mais gente boa na correção de uma redação, talvez. E para baixo, o que diminui a nota. Ah, várias coisas. Cansaço, barulho na sala, você não entendeu bem uma instrução, estava num dia ruim, tudo isso entra como erro. Faz sentido. A teoria diz que, em testes bons, bem construídos, com muitas perguntas, esse erro tende a ser aleatório. Ou seja, uma hora ele te ajuda um pouquinho, outra hora atrapalha. E na média, esses efeitos meio que se cancelam. Ah, tipo uma coisa compensa a outra. É por aí. Se não houvesse erro nenhum, o teste seria perfeitamente consistente. A gente chama isso de confiabilidade. Quanto mais confiável, menor o impacto do erro aleatório. Pensa numa balança bem calibrada, ela dá o peso certo quase sempre. Certo. E quão confiáveis são esses testes famosos, tipo o SAT ou o ACT lá dos Estados Unidos? Eles são bem calibrados, assim? Olha, esses que são muito usados para seleção em massa, sim, a confiabilidade deles é altíssima, coisa de 0,94, 0,96. Nossa, bem alto. Isso quer dizer o quê na prática? Quer dizer que a pontuação da pessoa é bem estável. Se ela fizesse o teste de novo, logo depois, em condições parecidas, a nota seria muito próxima. Entendi. Dá até para calcular uma margem de erro pessoal, o chamado erro padrão da medida. Com essa confiabilidade de 0,95, num teste de QI, por exemplo, essa margem seria pequena, tipo uns 3 ou 4 pontos para cima ou para baixo. Bem preciso, então, relativamente falando. Sim, e mesmo testes com confiabilidade um pouco menor ainda são super úteis para pesquisa, por exemplo. Ok, beleza, os testes são consistentes, as notas não variam tanto ao acaso. Mas aí vem a outra pergunta, né? Ser consistente é uma coisa, mas ser útil para tomar uma decisão é outra. Eles ajudam mesmo a prever o futuro? Tipo, quem vai se dar bem na faculdade? Agora que o negócio fica bom. Exatamente. E os dados indicam que sim, ajudam bastante. O ACT, por exemplo, consegue prever corretamente, entre 85% e 89% das vezes, se o aluno vai ter as notas esperadas no primeiro ano da faculdade. 89%? É bastante coisa. É um nível de acerto bem considerável. E o mais interessante, para prever essas notas da faculdade, esses testes de admissão são tão precisos quanto as próprias notas que o aluno tirou no ensino médio. Opa, peraí. Como assim, se eles são igualmente bons, um não substitui o outro? Para que usar os dois, então? Ah, boa pergunta. Não substitui porque eles medem coisas um pouquinho diferentes. Sabe? Eles se complementam. Complementam como? Usar os dois juntos, as notas do colégio e a nota do teste, dá uma previsão melhor do que usar só um deles isoladamente. Ah, é? Por quê? Porque as notas do colégio refletem mais o comportamento do aluno ao longo do tempo, a disciplina, persistência, talvez até relação com os professores, traços não cognitivos também. Entendi, o histórico de esforço. Isso. Já o teste padronizado pega melhor o tal do fator G, a inteligência geral, a capacidade cognitiva naquele momento. E ele tem uma vantagem.
Permite comparar alunos que vieram de escolas muito diferentes, com níveis de exigência diferentes, usando a mesma régua. Ah, claro. Padroniza a comparação. Exatamente. E essa lógica se aplica também para a seleção em empregos. Os resultados são parecidos. Combinar teste com outras informações funciona melhor. Legal, entendi a lógica da complementariedade. Mas, mesmo combinando tudo, ainda tem erro, né? Aqueles 11% a 15% que a previsão não acerta. Os críticos não estão certos em apontar para essas falhas. Para a pessoa que está nesse grupo, a falha é gigantesca. Sem dúvida. E esse é o ponto crucial. Um pesquisador lá atrás, em 1938, o Peterson, já levantava essa bola. Será que a gente deve exigir perfeição? E qual era a resposta dele? Ele dizia que isso é um padrão irrealista. Totalmente irrealista. Pensa na medicina. Se a gente só usasse remédio ou tratamento com 100% de garantia e zero efeito colateral, não existiria medicina. A gente não teria quase nenhum avanço. É verdade. Nada na vida é perfeito. Pois é, a questão não é se o teste é perfeito. A questão é quais são as alternativas. O que a gente usa se não usar o teste? Entrevista sem estrutura, carta de recomendação, intuição do selecionador. A pesquisa mostra consistentemente que essas alternativas costumam ser menos confiáveis e menos válidas, ou seja, prevêem pior o desempenho futuro do que os testes padronizados e, pior, às vezes são mais suscetíveis a vieses, a ir com a cara do candidato. Então quer dizer, a escolha real não é entre um teste perfeito e não usar nada. É entre um teste imperfeito e outras ferramentas que talvez sejam ainda mais imperfeitas e talvez menos justas. Exatamente essa é a questão. A utilidade de um teste não está na perfeição dele, mas em ele ser melhor que as outras opções que a gente tem na mão para tomar aquela decisão, seja para faculdade, para emprego, o que for. Faz sentido pensar assim. Se os testes, especialmente quando combinados com outras informações, como o histórico escolar, aumentam a precisão geral da seleção, e os dados mostram que sim, eles aumentam, então usá-los significa, no fim das contas, cometer menos erros no total. O processo fica, no agregado, mais eficiente e potencialmente mais justo do que depender só de métodos mais subjetivos ou menos preditivos. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Quando a gente critica tantas imperfeições dos testes, quais são as alternativas que a gente está usando ou propondo? E será que a gente para pensar o quão justas, precisas e livres de erros são essas outras formas de escolher? Fica aí para a gente pensar.